Este quadro de L'Ermite permite compreender um aspecto fundamental do programa RVCC. E qual é ele? Reparem o seguinte, neste quadro vemos uma mulher que tem um livro na mão e que está rodeada de 3 crianças. Ficamos com a ideia de que esta mulher está de facto a ensinar alguma coisa àquelas crianças. Porém, toda a envolvente mostra-nos que ela não está numa escola, ela está algures ao ar livre, mas em todo o caso está a ensinar. Portanto, a ideia é esta, aprende-se não só na escola, aprende-se também nos mais variados contextos de vida, com as mais variadas pessoas que estão à nossa volta. Aqui o símbolo da aprendizagem é dado pelo livro. As crianças estão a aprender, porém estão a aprender fora da escola. Essa é de facto uma ideia fundamental no processo RVCC. Por outro lado, aqui um outro quadro de Rembrandt, que se chama precisamente Lição de Anatomia. O que é que nós podemos retirar daqui para o processo RVCC? Aqui o que nós vamos retirar é a importância dos conhecimentos práticos, das experiências, porque sendo uma aula, de facto, esta sim é uma aula, ao contrário da situação anterior, cujo quadro também se chamava Lição, este chama-se Lição de Anatomia, passa-se de facto numa aula, mas é uma aula prática, é uma aula em que os alunos estão a aprender a partir da sua própria experiência, neste caso, dissecando um cadáver. Por outro lado, há aqui um aspecto importante também para o RVCC, é o grupo. Reparem, é um conjunto de alunos, eles também estão a aprender uns com os outros, eles estão a descobrir em conjunto. Certamente as perguntas que uns farão serão importantes para outros e etc. Portanto, aprende-se com a vida, aprende-se com os outros, com os professores, portanto, em todos os nossos contextos de vida. Este quadro aqui, também de Rembrandt, que se chama Filósofo Lendo, transmite-nos aqui outro aspecto muito importante ligado ao RVCC, que é a componente individual. Reparem que ele está recolhido, está virado sobre si, está lendo, está pensando. Portanto, se o grupo é importante, que é fundamental, também é importante cada pessoa virar-se para si própria e fazer de tudo aquilo que aprendeu seu, portanto, como uma espécie de recolhimento, um olhar para dentro, um transformar em algo de seu tudo aquilo que foi vendo, ouvindo, portanto, também esta dimensão de um certo trabalho individual e quase solitário. Este quadro é um quadro muito famoso de Vermeer, que se chama A Leiteira, e o que é que nós podemos aqui retirar deste quadro como forma de nos ajudar a pensar aquilo que é o RVCC? Reparem, este quadro tem uma certa quietude, não é? A quietude da rotina de uma camponesa que está completamente absorta na sua tarefa. Por outro lado, há uma simplicidade nos gestos próprios aqui de uma sociedade rural e, portanto, todo este quadro é muito silencioso, digamos assim. No fundo, a ideia aqui é, um pouco à semelhança do quadro anterior, é preciso também acalmar o pensamento, fazer calar o ruído todo que está à nossa volta, não é? Sair da urgência da palavra e conseguir refletir. Um outro quadro aqui que se chama Ouvindo uma Concha da Praia. O que é aqui de fundamental? É precisamente ouvir. Ver e ouvir são duas competências fundamentais. Reparem, muitas vezes quando falamos em comunicação, que é preciso comunicar, lembramos automaticamente de que comunicar é falar.
sem dúvida que comunicar é falar, mas comunicar também é ouvir. Se nós não formos capazes de ouvir os outros, de ouvir a realidade que está à nossa volta, também dificilmente seríamos capazes de desenvolver uma reflexão própria. Ouvir é tão importante que, reparem, este quadro é fantástico, chama-se precisamente Jovem ouvindo uma conversa entre dois apaixonados. É este ouvir que seria de facto interessante. Imaginem que estão a ouvir uma conversa atrás da porta. Normalmente as pessoas, quando ouvem uma conversa atrás da porta, estão extraordinariamente atentas. Portanto, é esse grau de atenção que realmente seria muito interessante se nós fôssemos capazes de desenvolver também noutros contextos. Ver e ouvir é fundamental para se conseguir refletir. Por outro lado, temos aqui um outro quadro do mesmo autor da lição, o primeiro quadro que vimos, e chama-se precisamente O Pagamento dos Ceifeiros. Reparem, é uma cena rural também, mas não vemos aqui os trabalhadores rurais, os camponeses, a trabalharem. Pelo contrário, eles até estão sentados, alguns de pé, mas não estão efetivamente a trabalhar. Estão a receber pelo seu esforço, pelo seu trabalho. Portanto, este também é uma ideia fundamental, a questão da recompensa. Também só vale a pena esforçarmos-nos, trabalharmos, se de facto formos recompensados por isso, não é? Como estes ceifeiros que estão a receber aqui a sua recompensa, estão a ser pagos por um dia de trabalho. E, efetivamente, o RDCC é um processo altamente compensador, na medida em que permite ao adulto completar o seu ciclo de escolaridade, o 9º ano, o 12º ano, e, portanto, por essa via também, certamente, haverá uma recompensa pelo esforço desenvolvido. Este é um quadro da Renascença italiana, de Tiziano, e chama-se Amor Sagrado e Amor Profano. Ora bem, certamente que a maior parte de nós tenderia a achar que o amor sagrado é a figura que está à esquerda, vestida de branco, e o amor profano é a figura da direita, que está praticamente nua. Ora bem, não foi esta a ideia que Tiziano, pelo menos segundo os seus críticos, pretendeu dar a este quadro. Porque é ao contrário, o amor sagrado é aquele corpo nu e o amor profano é o corpo vestido. Como assim? Porque é que o amor sagrado é o corpo nu? Porque é uma nudez pura, é uma nudez que ainda não ganhou a vergonha do corpo. É uma nudez sem pecado, uma nudez natural. Enquanto que o corpo vestido já é um corpo com vergonha, é um corpo que já se cobriu. E, ora bem, perguntam, mas o que é que isto tem a ver com os processos de RDCC? Reparem, é a autenticidade que é necessária nos processos. Este corpo nu é um corpo autêntico, é um corpo, como diz o autor, sagrado. A autenticidade aqui deste corpo tem a ver com o seguinte, no processo RDCC, com a capacidade de sermos autênticos, de fazermos nós próprios o nosso próprio caminho, o nosso esforço, o nosso trabalho de forma autêntica. Claro que podemos e devemos pesquisar, fazer perguntas, consultar fontes, mas o trabalho a desenvolver é do próprio candidato, é do próprio adulto, tem que ser autêntico nesta matéria, né? Quase como este corpo nu que se apresenta na sua verdade. Aquele trabalho é daquela pessoa. Temos aqui um quadro do mesmo autor, Tiziano, As Três Idades da Vida, e de facto aqui estão representadas essas três idades. À direita temos a infância, à esquerda o jovem adulto e lá atrás temos um idoso, um velho, com umas longas barbas e com uma caveira na mão.
Ora, as 3 idades da vida, o que é que podemos retirar aqui para efeitos da RVCC? Bom, é que existem várias idades, de facto, na nossa vida, mas em todas elas nós aprendemos. Vamos abandonar aquela ideia de que a escola é de X idade a Y idade. Não, não é. Efetivamente, nós aprendemos ao longo de toda a nossa vida e, portanto, o que vamos retirar deste quadro é precisamente essa ideia. Existem várias idades na vida e todas elas são oportunas para nós aprendermos. Finalmente, deixar-vos aqui este quadro, David Garrick, Entre as Musas da Tragédia e da Comédia, é um quadro de Reynolds. E porque é que este quadro, de facto, é aqui tão importante também para explicar o que é o RVCC? Reparem, este homem está ali a ser disputado entre 2 mulheres, não é? Ele é um ator, se repararem bem, há uma máscara de teatro por trás dele, do lado esquerdo, e ele dizia está a ser disputado entre 2 mulheres que puxam ambas por ele. Uma delas é a deusa ou a musa da tragédia e a outra a da comédia. Claro que neste caso a musa da tragédia será a figura da direita, muito imponente, ali com uma faca, com um ar pouco amigável, enquanto que a musa da esquerda é de facto a musa da comédia, com um ar muito mais leve, muito mais jovial, muito mais brincalhão. Ora bem, então, que analogia podemos tirar daqui para o processo de RVCC? Reparem, o que se passa com este ator é o que se passa com cada um de nós, com todos nós e também com quem está, com um adulto que está no processo de RVCC. Ele também vai ser disputado entre a tragédia e a comédia. Uns dias ele vai pensar, não, vou desistir, isto é muito complicado, isto dá muito trabalho, não posso, não tenho tempo. Pronto, vai ser puxado pela deusa da tragédia. Outros dias ele vai pensar, não, isto até está a correr bem, isto não é, nem sequer é difícil, e portanto nesses dias ele está de facto a ser mais trazido pela deusa da comédia. Portanto, resta-me desejar-vos que sejam levados pela deusa ou pela musa da comédia e que efetivamente levem o vosso percurso todo até ao fim e que não desistam. Esta no fundo é a grande mensagem. As alegrias, as tristezas fazem parte do processo. O que é importante é ter confiança em si próprio e não desistir. Portanto, não sejam levados pela musa da tragédia.